Eu saúdo a todos com a paz de Cristo e que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, a pedido do nosso amado irmão Juliardi. Ele pediu que fizesse um vídeo falando do ministério de Cristo quando subiu ao céu. Muito bem. O ministério de Cristo, quando subiu ao céu, ele foi ministrar no santuário da nova aliança, do novo concerto, como fala Paulo em Hebreus. Também a gente vê que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, mostrando que Deus não estaria mais no santuário terrestre, que a primeira aliança findou e que agora chegou o tempo da nova aliança. A primeira aliança, que foi o ministério do santuário terrestre, e a nova aliança, que é o ministério do santuário celestial. Portanto, a morte de Cristo pôs fim ao ministério dos tipos e sombra, e que veio agora o tempo do santuário celestial. E quando Cristo ascendeu ao céu, ele entrou no santuário, no primeiro compartimento, para ministrar com seu sangue. E ali ministrou no lugar santo 18 séculos. Quando foi no ano de 1844, ele fechou a primeira porta, ou a porta do lugar santo, e abriu a porta do lugar santíssimo, e ali entrou para fazer uma expiação final. A expiação começou na cruz e finalizará no lugar santíssimo do santuário celestial. Em Apocalipse capítulo 3 e o verso 7 fala que a porta que ele fecha, ninguém abre, e a porta que ele abre, ninguém fecha. E ele diz à igreja Filadélfia: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Esta porta é a porta do lugar santíssimo, que foi aberta em 1844, onde Jesus entrou para fazer uma expiação final por todos aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados. Mas muitos dizem que Cristo, ao ascender ao céu, foi logo para o lugar santíssimo, baseado nas escrituras sagradas. Como diz aqui em Hebreus capítulo 9 e o verso 12, que diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aqui realmente fala que ele entrou no Santo dos Santos, mas, irmãos e irmãs, é erro de tradução, pois em outras traduções, temos aqui 5 traduções, vou pegar apenas uma e ler no mesmo verso, do mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 9, e vai... Então diz assim: e não por meio do sangue de bodes, nem bezerros, mas por meio de seu próprio sangue, entrou uma vez para sempre no santuário, obtendo eterna redenção.
Então aqui falou que ele entrou no santuário. É muito diferente dizer que entrou no Santo dos Santos. Então esta tradução está corretamente. Ele entrou no santuário. Ao ascender ao céu, ele entrou no lugar santo. E somente em 1844 ele entrou no lugar santo dos santos. Até porque, irmãos e irmãs, Paulo fala que o que se fazia tipicamente no santuário terrestre é o que se faz em realidade no santuário celestial. Pois bem, primeiramente, o sacerdote entrava no lugar santo e ali ministrava o ano inteiro. E somente no dia 10 do 7º mês que o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos. Assim também é o que se faz em realidade no céu. É impossível entrar primeiramente no lugar santo dos santos sem entrar no lugar santo. Então foi isso que Cristo fez, a realidade do que se fazia em figura no santuário terrestre. Cristo, ao ascender ao céu, ele entrou no lugar santo e ali ministrou 18 séculos. E só então que em 1844 ele entrou no lugar santo dos santos. Porque só então em 1844, para se cumprir a outra parte da Bíblia que fala a profecia das 2.300 tardes e manhãs que o santuário será purificado. A profecia de Daniel 8:14. Somente no fim dos 2.300 anos que Cristo entra no lugar santíssimo para purificar o santuário. E o anjo explica ainda para Daniel sobre as 2.300 tardes e manhãs, falando que as 70 semanas faz parte deste grande período. Ou seja, os primeiros 490 anos dos 2.300 tardes e manhãs seria para o povo de Israel. As primeiras 7 semanas, que são 49 anos, seria o tempo para construir Jerusalém. E com mais 62, que dá 483 anos, foi o tempo que Cristo foi ungido. Então, agora falta mais uma semana para completar as 70. Como está escrito que Cristo, o Messias, ia fazer um concerto com muitos durante uma semana. E na metade da semana ia ia cessar o sacrifício. Então, na metade da semana foi a morte de Cristo, que foi no ano 31 da nossa era. E agora, no ano 34, foi o apedrejamento de Estevão, e ali findou as 70 semanas, ou 490 anos, que foi determinado para o povo de Deus. Então, a gente vê claramente esta profecia se cumpriu como estava profetizada na Bíblia. E o fim dos 2.300 anos se estendeu até 1844. Então, Cristo, ele só entrou no lugar santíssimo somente no ano de 1844, segundo as Escrituras Sagradas. Muito bem, agora eu quero falar sobre o que Cristo está fazendo no santuário celestial. Para isso, nós devemos compreender o ministério do santuário terrestre. Uma pessoa, quando transgredia a santa lei de Deus, ou seja, uma pessoa quando pecava no templo do santuário terrestre, aquela pessoa
pegava uma oferta pelo seu pecado, confessava os seus pecados sobre aquele animal, sobre aquele cordeiro, e o pecado daquela pessoa era transferido de si para o cordeiro. Então aquela pessoa imolava aquele animal, o sacerdote aparava o sangue com uma vasilha e levava o sangue para dentro do santuário terrestre. E ali o pecado daquela pessoa era transferido de si para dentro do santuário. E ali se fazia aquela cerimônia diariamente, até o final do ano, daqueles ciclos cerimoniais. E então, no dia 10 do 7º mês, o sumo sacerdote pegava 2 bodes, um era lançado sorte para o Senhor e o outro para o bode emissário. O que era lançado sorte para o Senhor era morto, e o sumo sacerdote entrava com o sangue para dentro do lugar santíssimo. E então o sumo sacerdote entrava com o sangue da oferta, aspergia o sangue sobre o propiciatório. E ali naquela arca estava a lei que o transgressor tinha transgredido. E assim como a vida está no sangue, a reivindicação da lei era satisfeita. E ali o sumo sacerdote ministrava naquele dia. O povo de Israel ficava chorando lá fora, se arrependendo dos seus pecados. E no final do dia, o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo e confessava todos os pecados de Israel sobre a cabeça do bode emissário. E assim os pecados eram transferidos do santuário para o bode emissário. E assim tinha purificado o santuário terrestre. E um homem designado a isso levava aquele bode para uma terra solitária, para nunca mais voltar ao campamento de Israel. E depois disto, tinha uma festa de 7 dias, festa dos tabernáculos. Então tudo isto era figura das coisas que ia se realizar no céu. E então, assim como os pecados no tempo dos tipos de sombra, no tempo do ministério do santuário terrestre, os pecados do penitente eram transferidos de si para o cordeiro, assim os nossos pecados foram transferidos de nós para Cristo. E assim como o cordeiro era morto, Cristo foi crucificado pelos nossos pecados. E assim como o sangue da oferta pelo pecado era levado para dentro do santuário terrestre, os santos anjos levaram o sangue de Cristo para o céu. E assim como os pecados do penitente era transferido para o santuário mediante o sangue, assim os nossos pecados foram transferidos para dentro do santuário mediante o sangue de Cristo. E assim como os sacerdotes ministravam diariamente no lugar santo, Cristo ministrou no santuário celestial 18 séculos. E assim como o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos para remover os pecados do santuário terrestre, fazer uma purificação pelo santuário, assim também Cristo entrou no fim dos 2300 anos de Daniel 8:14 para purificar o santuário celestial. Pois bem, no fim dos 2300 anos de Daniel 8:14,
no ano de 1844, não havia mais o santuário terrestre, pois o mesmo tinha sido destruído por General Tito no ano 70. Então, o único santuário da profecia de Daniel 8,14 é o santuário celestial, que começou sua purificação em 1844. Então, esta purificação que começou não é uma purificação física, mas sim como nossos pecados foram transferidos para o santuário mediante o sangue de Cristo. Então agora, Cristo, ele entrou para purificar, ou seja, para cancelar os nossos pecados. Ou seja, a morte de Cristo foi um meio para os nossos pecados ser transferidos para o santuário celestial, assegurando o perdão e a aprovação de Deus. Mas, contudo, os nossos pecados ainda estaria registrado nos livros de registros no céu. E agora, a purificação do santuário envolve um juízo investigativo. Cristo, com o incensário, com seu próprio sangue, está intercedendo por todos aqueles que verdadeiramente se arrependem de todos os seus pecados. Então, é passado em revista todos aqueles que já entraram no serviço de Deus, para examinar caso por caso de cada pessoa. Todos aqueles que entram no serviço de Deus, os seus nomes é escrito no livro da vida, e suas obras boas escrito num livro, e suas obras maus escrito no outro livro. Portanto, ao passar a revista em revista perante Deus, no juízo investigativo, se a pessoa não tiver se arrependido de todos os pecados, o seu nome é riscado do livro da vida e suas obras boas será apagado dos livros de registro. E somente fica suas obras más para testar contra o pecador no juízo executivo. Mas, porém, ao passar em revista o pecador e verificando o seu caso, se ele tiver arrependido de todos os pecados e não tem nenhum pecado para ser confessado, todos os pecados foram confessados, deixados e verdadeiramente arrependidos, e examinando o seu caráter, se está de acordo com a lei que está no lugar santíssimo, dentro da arca da nova aliança, lá no céu, examinando, ver se o seu caráter está de acordo com os 10 mandamentos, então ele terá benefício pela expiação final que Cristo está realizando no santuário do céu. E o seu nome será conservado no livro da vida, e as suas obras má será apagado dos livros de registro, e permanecerá somente suas obras boas. E assim será abençoado esta pessoa no final da expiação, quando Cristo sair do santuário para abençoar o seu povo com a vida eterna. E assim está sendo realizado este processo no céu, a purificação do santuário, apagando os pecados do povo de Deus. E no final desta obra, Cristo sairá do santuário e colocará sobre Satanás todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Assim como o sumo sacerdote no santuário terrestre colocava sobre o bode emissário todos os pecados de Israel. E assim como tinha, depois da cerimônia do santuário terrestre, a festa dos tabernáculos, 7 dias, assim também nós passaremos 7 dias de festa ascendendo para o céu.
Então, esta é a verdade do santuário. A expiação começou na cruz do Calvário e finalizará no lugar santíssimo do santuário celestial. Paulo fala bem claro que Cristo está ministrando no santuário do novo concerto, o qual aquele terrestre era a sombra do celeste. O santuário da nova aliança, o qual Cristo está ministrando, é o do céu. Se Cristo estivesse aqui na terra, ele não seria sumo sacerdote, porque ele era da tribo de Judá, e os sacerdotes terrestres eram da tribo de Levi. E o apóstolo João vê no céu, em Apocalipse capítulo 4 e verso 5, o catiçal do santuário do céu, com suas 7 lâmpadas. E capítulo 8, verso 3, ele vê o altar de ouro do santuário do céu. E Apocalipse capítulo 11, verso 19, ele vê a arca da nova aliança, a qual contém os 10 mandamentos. E ainda mais, no capítulo 15, verso 5, ele vê o tabernáculo do testemunho. Então, é bíblico. Tudo que eu falei aqui é biblicamente. É a verdade para o tempo do fim. E que todos verdadeiramente compreendem este assunto do santuário, guarda o santo sábado. Porque a verdade do santuário lança luz sobre a santa lei de Deus, que Deus preferiu entregar o seu Filho, um substituto por nossos pecados, do que mudar um I ou um J da santa lei de Deus. A acusação de Satanás era no céu, que a lei de Deus tinha que ser mudada, que o governo de Deus tinha que ser mudado, e que Deus não era um Deus abnegado. Portanto, a vida de Cristo e sua morte na terra provou que Deus é um Deus abnegado, que fez um grande sacrifício para salvar a humanidade. E a morte de Cristo provou que a lei de Deus, ela é imutável, santa e perfeita. O nosso substituto morrer no nosso lugar prova a inabalável lei de Deus, que ela é santa, justa e boa, que jamais pode ser anulada ou mudada. Eu agradeço o irmão Juliarte por ter pedido esse vídeo, e aqui está o vídeo para a honra e glória de Deus. E que Deus abençoe grandemente a todos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.